Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Psicologia das Roupas. Essa é a nossa aula de número 1, a roupa fala. Eu sou Rosane Pasco Antônio, sou pedagoga formada pela Universidade Federal de São Carlos, então minha primeira profissão é professora. Eu sou também consultora de imagem, formada pela assinatura de estilo. E desde 2019 eu atuo na área de moda e sustentabilidade. Então eu sou dona do Acervo Cápsula desde 2019, que é um brechó com consultoria de imagem, e a gente fala bastante sobre minimalismo, sustentabilidade e moda por lá. Então eu te convido a seguir a gente lá no Instagram, é @acervocápsula, o único, sem chance de errar. E a gente vai começar a nossa aula hoje falando sobre primeiras impressões. Eu trouxe para vocês um trecho desse artigo que chama, da revista Exame, que chama Como Causar uma Primeira Impressão Perfeita segundo a Ciência. E a gente vai falar um pouco sobre as primeiras impressões, né? Então, é isso que você precisa saber sobre primeiras impressões. Elas se formam incrivelmente rápido. Então, um estudo realizado em 2006 na Universidade de Princeton indica que leva menos de 1/10 de segundos para nós julgarmos a pessoa com base em rostos. Julgamentos em termos de atratividade, confiabilidade, competência e agressividade são feitos nesse período de tempo e não são muito diferentes daqueles realizados ao longo de um período mais longo. O que isso quer dizer? Assim que a gente bate o olho numa pessoa, a gente decide inconscientemente se a gente vai confiar nela ou não. E aí é legal que os pesquisadores descobriram que atratividade e confiabilidade são as qualidades que nós julgamos mais rápido. Então por isso que eu digo, quando a gente bate o olho na pessoa, a gente vai decidir em questão de segundos se a gente vai confiar nela ou não. Aqui no caso o estudo vai trazer pra gente informações relacionadas ao rosto, né? Então a gente julga aqui, segundo esse estudo, em milésimos de segundos, baseado nas informações do rosto daquela pessoa. Lógico que tem um tanto de pressupostos, e inclusive a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que precisam ser rompidos, né? Não necessariamente tudo que a gente pressupõe, tudo que a gente tem de preconceito, né, de conceito pré-estabelecido, vai estar certo. Então, esse é um problema da questão das primeiras impressões, ainda que elas sejam verdadeiras. Então, lógico que a gente precisa educar o nosso olhar para entender que nem tudo que a gente tem de preconcebido funciona, né? A gente precisa fazer uma certa correção de rota, mas efetivamente isso acontece. Lógico que isso aqui, né, pensando na leitura dos rostos, em milésimos de segundos, mas a gente consegue fazer uma associação disso com a leitura completa daquela pessoa, principalmente se a gente tem acesso à imagem completa, né, da cabeça aos pés. Pode demorar alguns segundos a mais, mas alguns pesquisadores falam em torno de 7 segundos para a gente formar
uma primeira impressão. De novo, a gente vai decidir se a gente vai confiar naquela pessoa ou não em uma questão de segundos. E em segundos, em 7 segundos, o que a gente consegue dizer? Muito pouco, ou em alguns cenários até nada. Se você chega num ambiente e as pessoas te olham nesses segundos iniciais, você não teve ainda a oportunidade de falar nada, você está, né, chegando, você tá tendo um primeiro contato com aquelas pessoas, e o primeiro contato sempre é visual. As primeiras impressões, elas também são muito difíceis de mudar. E olha que interessante, né? O mesmo artigo, esse aqui é um outro trecho do mesmo artigo. Depois, se você quiser ler o artigo completo, a gente vai deixar o link para vocês aí, acho que muito provavelmente na última aula, então você vai ter que assistir todas, para você realmente ler o estudo, o artigo de cabo a rabo. Mas ele vai falar também que as primeiras impressões são tão poderosas que podem ter precedência sobre fatos e conhecimentos prévios, né? Um outro estudo aponta. Em uma pesquisa recente, os participantes tinham de identificar se a pessoa era gay ou hétero, com base na aparência. Mesmo sabendo de antemão a orientação sexual dos sujeitos da experiência, muitos ainda basearam a resposta na impressão inicial que formaram, mesmo que ela fosse contrária à realidade. Apesar de ser uma resposta cognitiva natural, esse tipo de julgamento instantâneo pode levar a estereótipos. Então, julgamos livros pela capa e não há como evitar isso, diz o pesquisador da Universidade de Toronto, Nicholas Rule. Com esforço, podemos superar essa tendência, mas temos de nos corrigir o tempo todo. Então, o que esse estudo fala pra gente? Que, apesar de saber previamente as informações, aquilo que as pessoas viram, né, os participantes do estudo viram, e a maneira como eles montaram, arquitetaram e organizaram essas informações, a partir do ponto de vista da visão, definia ali para cada um dos participantes se aquela informação era verdadeira ou falsa, mas mesmo elas sendo verdadeiras. Então, o que é curioso aqui desse estudo é que, ainda que a gente saiba alguma coisa sobre aquela pessoa, quando a gente vê, a gente mesmo vai formar uma opinião sobre com base naquilo que a gente está enxergando. De novo, né? Nem sempre, assim, não na maioria das vezes, mas em muitos cenários, essa imagem pré-formada, né, essa pré-concepção, ela não está certa. Mas, por que ela é importante? Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque a gente pode se aproveitar desse conhecimento para trazer para a gente, né, para usar essa questão da imagem como uma carta na manga. Aí, nesse sentido, eu trouxe um artigo da USP, que foi publicado em uma revista da Universidade da UNB, né, da Universidade de Brasília. E esse artigo traz para a gente algumas informações muito legais específicas sobre o vestuário. Mas é legal lembrar que esse artigo ele é de 1992. Então ele já é um artigo antigo, se a gente pensar, né, do ponto de vista de avanço científico. Então, hoje, se a gente for procurar com bastante atenção, se vocês tiverem interesse em procurar, a gente vai ver que as pesquisas nesse sentido avançaram muito e que realmente é consenso de que a gente demora muito pouco tempo para formar uma imagem, uma primeira impressão sobre uma pessoa a partir daquilo que a gente vê, e muito do que a gente vê tem a ver com a roupa que essas pessoas usam, né? Então, que a gente usa e que as pessoas usam. Afinal de contas, todo mundo se veste. E ainda que a gente não tenha a intenção, independente da roupa que a gente escolhe, né, do visual que a gente escolhe montar, ou não escolhe, né, ou monta no automático, a gente está transmitindo uma mensagem. Então vejam comigo aqui. O artigo, né, o título do artigo é Influências do tipo de vestimenta na formação de primeiras impressões e na reação à aproximação de um estranho. O resumo, né, no resumo ele diz o seguinte: a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de testar a influência do tipo de vestimenta na formação de primeiras impressões na reação a um estranho, no estudo de campo. No estudo 1, 120 estudantes universitários, 60 homens e 60 mulheres, avaliaram uma fotografia de um modelo do sexo masculino
e do sexo feminino, bem vestido ou mal vestido. Lógico que aqui são conceitos muito abstratos, né? O que é bem vestido, o que é mal vestido? E a gente pode trazer essa discussão, mas basicamente é a ideia de arrumado e não arrumado. Os resultados obtidos mostraram que o modelo foi percebido de forma mais favorável quando estava bem vestido. O tipo de vestimenta foi uma variável importante, especialmente quando o sujeito era homem e o modelo era mulher. Então, os participantes da pesquisa que estavam olhando a imagem, principalmente os homens, julgavam, principalmente as fotos das mulheres, eles classificavam melhor as fotos da modelo arrumada do que mal arrumada. No estudo 2, 160 pessoas, 80 homens e 80 mulheres, transeuntes de uma movimentada avenida, foram solicitados a dar uma informação sobre a localização de um parque próximo por um confederado do sexo masculino ou feminino, bem vestido ou mal vestido. A mulher recebeu informações mais longas e maior número de sorrisos que o homem, independente do sexo dos sujeitos. O tipo de vestimenta não afetou o comportamento dos sujeitos no estudo de campo. Nessa segunda etapa, né, da pesquisa, a mulher, né, em relação aí aos dois modelos de ambos os sexos, a mulher recebeu muito mais cordialidade do que o homem. Aí, se a gente parar para pensar, tem algumas questões envolvidas, como a questão de segurança, né, de você ser abordado por um homem, ser abordado por uma mulher, são questões diferentes. Nessa segunda etapa do estudo, a questão, né, para a informação, não teve tanta variação em relação à vestimenta, exatamente porque ela não estava pedindo emprego, ela estava pedindo informação, né? Mas, se a gente pensa do ponto de vista de estratégia de imagem, até na primeira etapa da pesquisa, a gente tem mais esse aspecto do efeito da vestimenta, ela vai impactar muito no julgamento, até inclusive da competência da pessoa que está por trás. Então, lógico, né? Para pedir uma informação na rua, você não precisa estar bem arrumada, necessariamente. Mas, de acordo com a nossa estratégia de imagem, a gente consegue tirar muito proveito daquilo que a gente está transmitindo através das nossas roupas, né? Lógico que se você não tem o objetivo de ter um alto cargo em uma empresa majoritariamente governada por homens, você não precisa necessariamente transmitir o tempo todo uma mensagem de seriedade. Tudo vai depender da sua intenção. Muito do que a gente faz na consultoria de imagem é sobre alinhamento de estratégia de imagem. Então, digamos, né, uma pessoa, e isso é um caso verídico de uma das consultorias que eu prestei. Uma cliente me procurou com o objetivo de conseguir mais autoridade no ambiente de trabalho. Ela tinha algumas características físicas que faziam com que ela geralmente fosse muito... fosse sempre atribuída a ela uma imagem mais infantilizada. E a gente trabalhou para remodular essa comunicação dela no trabalho, para as pessoas perceberem que ela não quer comunicar mais essa comunicação mais infantilizada, né, mais menininha. Então a gente vai trabalhando com estratégias de imagem e com códigos do vestir para trazer para ela mais elementos que tenham também a ver com a personalidade dela, então com a essência de quem ela é, mas sem deixar de lado o objetivo principal dela naquele ambiente específico. Lógico que quando a gente trabalha um guarda-roupa completo, a gente não vai falar simplesmente sobre o trabalho, né, o ambiente de trabalho e os lugares, a ascensão profissional que aquela pessoa deseja ter. Não é só sobre isso, é sobre também momento de lazer, é sobre o convívio com a família, né? A gente vai pensar no guarda-roupa para que ele tenha uma coesão e que ele não abra mão de traduzir a essência daquela pessoa, mas que ele também seja versátil para caminhar para todos
os cenários da vida daquela pessoa. Mas importa saber que imagem importa. Tudo que a gente vai falar um pouco sobre isso na aula dos códigos do vestir. Tudo que a gente traz para as nossas roupas são elementos que vão comunicar ou deixar de comunicar algo. Então a gente vai chegar nessa conversa, e aí eu quero caminhar com vocês aqui para a próxima etapa. O tempo que nós levamos para formar uma opinião sobre alguém varia entre alguns segundos. A gente falou isso agora atrás, né? Então, quando a gente pensa na leitura do rosto das pessoas, pode ser uma coisa bem mais imediata, mas quando a gente tem uma leitura completa, é um tempo maior, mas ainda assim não dá muito tempo de dizer muitas coisas. Então, se eu chego num ambiente e eu quero que as pessoas me percebam como consultora de imagem, não dá para eu andar por aí com peças muito básicas e comuns, né? Eu preciso trazer algum tipo de elemento que me destaque daquele grupo para eu ser percebida diferente. E aí, né, mais pra frente a gente vai ver também um pouco sobre o comum, sobre aquilo que a gente está muito acostumado a ver. Se eu quero me destacar, eu preciso trazer elementos dentro da minha essência para comunicar visualmente aquilo já no primeiro olhar. Eu não tenho muita margem, não tem situações, na maior parte das situações, eu não vou ter a oportunidade de chegar, já abrir a porta dizendo: oi gente, tudo bem? Eu sou consultora de imagem. Que isso demoraria alguns segundos. Mas eu tenho a oportunidade de chegar com a minha presença, não só, né, a postura física, mas também com as minhas escolhas de vestuário. E as pessoas vão perceber que existe algo diferente. Então, quando eu digo que eu sou consultora de imagem, às vezes o que já passou, né, de tempo, às vezes alguns minutos, às vezes algumas horas e às vezes vários dias, até que eu tenha a oportunidade de dizer que eu sou consultora, quando eu digo, as pessoas já entendem, elas conseguem... É curioso que ao invés de eu ter uma expressão de surpresa, de nossa, é mesmo, geralmente é uma expressão mais de agora eu entendi, tá explicado. Exatamente porque a minha intenção é comunicar essa autoridade mesmo de que eu sei o que eu tô falando e eu consigo trazer as pessoas para não necessariamente para o lugar que eu tô, porque não necessariamente todo mundo quer ser consultor de imagem, mas trazer ela para um patamar acima do que ela tá e mais próxima dos objetivos dela, sejam pessoais ou profissionais, ou os dois, né? Muito dessa opinião é baseada em elementos visuais. Afinal de contas, esse é o principal meio pelo qual o ser humano se relaciona com o mundo. Então, de novo, né, ao contrário de alguns animais que vão se relacionar com o ambiente pelo olfato, a gente primeiro vê as coisas, a gente vê e escuta. Então, como a visão é o principal meio com que a gente relaciona, né, como a gente se relaciona com o ambiente, ela é muito importante. Ela, do ponto de vista de formação de concepção, né, daquilo que a gente vai realmente pensar sobre aquela pessoa, como a gente viu lá no primeiro estudo, ela é a informação mais importante, né? Diferente, ainda acima daquilo que a gente sabe. Então, mesmo a informação mesmo que a gente tenha a informação antes, se a gente vê aquela, né, dependendo daquela imagem que a gente vê, a gente questiona a informação que é verídica. Então, pensa aqui, se eu chegasse aqui e fosse conversar com vocês. Eu vou até fazer uma coisa que foge dos protocolos, eu espero que não atrapalhe muito o áudio, mas eu chegasse para dar aula para vocês. Assim, né? Eu não posso, eu vou tirar aqui. Assim. Vejamos. Vocês acham que eu ia comunicar a autoridade como consultora de imagem? Aí eu vou até abrir o botão aqui, porque inclusive esse botão fechado é um truque de styling que eu intencionalmente escolhi trazer. Vocês conseguem de me olhar sem esses elementos e dizer que o curso que a gente que a gente tá trazendo aqui é um curso sobre consultoria de imagem? Provavelmente não. Por quê? Porque apesar de a maquiagem continuar, eu tirei os elementos de impacto que eu queria para
exatamente criar essa diferenciação. Para todos os efeitos, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma camisa branca, que muito provavelmente está manchada, muito provavelmente está manchada de base, né? É porque sim, né? A gente tem aí os problemas dos bastidores, mas nada que vá me diferenciar da multidão, né? Eu poderia até deixar o relógio, mas eu tenho um relógio preto, uma blusa branca, então um alto contraste entre o acessório e a peça, mas de todo o resto, eu poderia estar dando uma aula de administração, eu poderia estar dando uma aula de algo relacionado a, enfim, né, a área da saúde, mas de maneira nenhuma, num primeiro momento, você diria que eu sou consultora de imagem. Então, mesmo que você soubesse, olha, você vai assistir uma aula com uma consultora de imagem, e se eu chegasse assim, muito provavelmente eu não ia ter tanta credibilidade quanto eu tenho, simplesmente colocando um brinco, e aqui que eu vou recolocar, e um blazer, não simplesmente um blazer qualquer, exatamente porque se eu tivesse com um blazer preto, tá, mas qual a diferença que faz? Eu tô com uma blusa branca e um blazer preto, o que isso tem de estilo, de impacto, né? Muito pelo contrário, o que eu trago aqui para vocês? Eu vou até ver se eu consigo recuperar ele aqui. Eu trago um blazer com um design diferente, então não é um blazer que tem uma gola convencional, né? Deixa eu me vestir de novo. Pois bem, devidamente vestida de novo. Espero não ter esquecido nada. A gente tem, então, que ainda que a gente tenha informação, se aquela imagem não condiz com a informação que a gente tem, as duas coisas entram em conflito. Então, isso mostra o quanto a imagem realmente é importante, né? Se eu tivesse simplesmente chegado aqui, como eu ia dizendo, né, com um blazer preto, o que eu tenho de diferente de qualquer pessoa que trabalha em escritório, no escritório talvez de engenharia, talvez de arquitetura, né? Ainda na arquitetura a gente tem um pouco mais de espaço para criatividade, mas de advocacia, quase diferença nenhuma. O que eu tenho de elementos diferentes aqui? E eu não vou levantar, que é para não dar trabalho para o nosso editor. Mas o que eu tenho? Além do meu relógio básico preto, que ele é preto, mas se a gente parar para pensar, ele tem, né, elementos ele tem aqui um brilho, ele tem uma cor que é não óbvia, que ele tem um fundo roxo, né, mas é roxo, eu ia falar uma outra cor, mas ele é roxo. Eu tenho um blazer que tem aqui a lapela, né, fina, mas ele não tem gola, né, então ele tem um corte seco na gola. Então esse elemento traz pra gente uma característica de modernidade. E o que eu fiz para fazer o lugar da gola? Eu deixo a minha camisa fechada, então eu trago seriedade. Não tem informação, não tem decote. Porque eu não quero que vocês prestem atenção em mim, eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo que eu estou trazendo. O que a gente tem aqui de proximidade, né, para gerar conexão? Eu não tô com esse blazer até a ponta da manga. Isso aqui gera outra comunicação, né? Eu estaria muito mais séria se eu tivesse com o blazer com a manga toda esticada. Mas no caso aqui, eu dou uma puxadinha, deixo aparecer uma parte da manga da camisa para ter uma continuidade, né? E tô aqui pronta como consultora de imagem. Se eu tivesse a intenção de transmitir outra mensagem, provavelmente eu faria outras escolhas e, inclusive, né, é o que a gente faz de acordo com as necessidades das clientes. Então, dentro desse cenário todo, ainda que você não concorde, e aí a gente tem, né, a última informação antes da gente entrar efetivamente no conteúdo mais prático, você está sendo lido e está lendo as pessoas através do vestir. Então, assim, você pode dizer, Rosane, mas eu não concordo com isso, porque eu acho isso, enfim, um comportamento, é um pré-julgamento, é machismo, né, é machismo, é elitismo, é qualquer coisa. A gente não pode deixar de vista, né, perder de vista o fato de que isso acontece. Não é uma opção, não é algo com que a gente pode lutar contra. Se você ainda assim, ainda escolher não transmitir nada através do seu vestir, você vai transmitir. Você vai transmitir desinteresse, desatenção, em alguns cenários até desleixo. E aí a questão
tá tudo bem se for essa a intenção. Se você realmente quiser demonstrar que você luta, que você nada contra a corrente, tá tudo bem. A questão é que, dependendo do seu objetivo, o seu vestir ele pode atrapalhar você de alcançá-lo. Então vamos dizer que você tem o objetivo de conseguir um cargo na sua empresa mais alto, você quer ganhar mais, você quer aumentar o seu salário. Temos muitos estudos que mostram que pessoas mais bonitas ganham mais do que pessoas feias. E isso é muito triste de pensar. Exatamente por quê? Porque a gente está separando as pessoas por características inatas e mais do que isso. A gente está padronizando, a gente está homogeneizando para definir o que é belo e o que não é. Então a gente tem um problema aí. Mas pessoas arrumadas ganham mais do que pessoas, ganham igual pessoas bonitas, ainda que elas não sejam bonitas, as pessoas arrumadas. Por quê? Porque quando você se arruma, você demonstra que você se importa. Pensa comigo, quando a gente vai num casamento, a gente passa um tempo se produzindo, né? Principalmente se a gente tem um papel ali no cortejo, né? Se a gente vai ter né, vai ser madrinha, dama, aí os homens, né, padrinhos, e enfim. Quando a gente vai para um evento desse, a gente se preocupa muito mais não só com o que a gente vai vestir, mas com como a gente vai se arrumar, né, a maquiagem, o cabelo, do que quando a gente vai como convidado, por exemplo. Porque isso mostra o grau de comprometimento com aquele evento que a gente tem. A mesma coisa é no ambiente de trabalho. Se você se arruma mal, ou se arruma pouco, ou se põe qualquer roupa, você está transmitindo uma mensagem para aquele grupo de pessoas. E, inclusive, para o seu chefe. Se você se arruma mal, se você pega qualquer roupa, se sua roupa tá com bolinha, se tá mal cuidada, se tá manchada, se tá suja, né, se tá usada, enfim, né, lógico que o usado em si, ele não é um problema desde que ele esteja limpo, né, mas se tá se tá amassado, enfim, todas as características que a gente relaciona ao desleixo, a gente tá passando uma mensagem. Qual é a mensagem? De que a gente não se importa, de que a gente não se preparou, de que a gente tá ali porque tem que estar. Quando a gente escolhe uma roupa mais alinhada, e de novo, não precisa ser a melhor roupa, e a gente não precisa necessariamente trocar o nosso guarda-roupa completo para ter só peças excelentes, mas é ter o guarda-roupa minimamente coeso exatamente para a gente conseguir uma mobilidade maior. Então, não necessariamente porque essa é uma camisa branca, eu só vou usar ela no escritório. Ou no dia de gravar um curso, por exemplo. Eu consigo usar ela mais despojada, talvez não por dentro da calça, com uma calça jeans, tanto skinny quanto uma wide leg. Aí a gente começa a falar as nomenclaturas das peças, né? Mas é importante entender que, ainda que a gente escolha se rebelar contra essas verdades que a gente falou até aqui, a gente está transmitindo uma mensagem. Então, de novo, você pode escolher transmitir uma mensagem, no caso, você pode escolher não se importar com isso, mas ainda assim está transmitindo uma mensagem. Quando você pode, na verdade, usar essa ferramenta a seu favor para conseguir o seu objetivo. Então, vamos dizer que você está solteiro, está querendo aí arrumar uma pessoa para ficar ao seu lado, seu amor para a vida toda, ou talvez, né, se não para a vida toda, por pelo menos algum tempo. As pessoas vão olhar mais para pessoas bonitas do que para pessoas feias. De novo, a gente já entra naquele problema do que é belo e do que não é, né? E a gente vai tentar sanar um pouco isso em algumas aulas aí para frente. Mas, para todos os efeitos, a pessoa bem arrumada, ela tá no mesmo patamar da pessoa bonita. Então, de novo, né? A gente que não nasceu tão provido assim de beleza, né? A beleza aí estabelecida socialmente, a gente pode burlar e driblar esses conceitos pré-estabelecidos através do vestir. Então, fica aí a minha dica para você, seja qual for a sua intenção. Agora, a gente vai para uma parte mais prática da nossa aula, para a gente conversar um pouco sobre as mensagens, né, que cada um dos looks transmite. Vocês vão perceber que eu peguei modelos parecidas, né, e parecidos, porque a gente tem looks masculinos também. Eu vou pedir para você, e aí esse exercício é bem legal de fazer, eu vou pedir para você fazer uma pausa no vídeo nessa altura e escrever num papel, eu acredito que você deva estar com seu papel e sua caneta na mão aí,
Quais são as mensagens que esses dois looks transmitem? Então, valendo, você conta aí o seu minuto, eu vou continuar falando já, mas eu quero muito que você faça essa pausa para fazer o exercício. Aqui, olhando, né, com bastante atenção, a gente tem algumas mensagens já claras, muito claras, que a gente consegue perceber em cada uma das imagens. Nessa primeira foto, né, essa moça, ela passa pra gente uma mensagem de desencanada, né, tem uns elementos do country, né, então se a gente parar pra pensar, já vou dando um spoiler do porquê, né, mas tem os cintos, né, as fivelas grandes, a gente tem os elementos grandes, né, no pescoço e na orelha. Ela é mais maximalista, a gente vai ver bastante acessórios muito grandes. Ela traz pra gente uma mensagem mais descontraída, isso tem um pouco a ver com a coisa do jeans, né? E divertida, né? Então a gente tem os elementos de cor no colar, então não deixam de ser elementos de diversão. Na segunda imagem, a gente encontra uma pessoa que traz uma outra mensagem. Então, não só pela postura, né? A gente vê que ela tá com o queixo erguido, mas ela traz pra gente elementos de seriedade, de minimalismo. Então, você vai ver que é um look muito mais limpo do que o primeiro. De casualidade, de elegância, ela tem um grau de mistério que a gente poderia atribuir aqui ao fato dela estar de óculos, né? Mas são coisas que a gente lê já de cara quando a gente bate o olho na imagem. Outra vez, eu mostro a imagem, você faz a pausa, escreve aí as informações e a gente volta, e aí você volta para ver o resultado, né? Pra gente bater aí, ver o gabarito. Aqui no caso, eu trouxe duas pessoas, né, que tem um manequim mais próximo do plus size, né? A primeira é uma atriz famosa, né, uma atriz e cantora, que é a Demi Lovato, vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, muito provavelmente, se você não conhece, você é uma geração Z, mas eu acho que ainda a geração Z e os millennials conhecem. Demi Lovato aí lançou a carreira dela na Disney e tudo mais. E recentemente ela teve um ganho de peso. E eu trouxe essas duas modelos para a gente começar a desconstruir um pouco a questão de que a moda é para pessoas brancas e magras. Tá? Isso não procede, mas eu entendo o porquê a gente vem repetindo esses estereótipos. Afinal de contas, há muitos anos são esses padrões que a gente enxerga na mídia. Então, eu tô nesse curso intencionalmente trazendo pessoas com corpos diferentes e com características diferentes, exatamente para a gente ver que não tem a ver com o manequim da pessoa, não tem a ver com o corpo, mas tem a ver com as escolhas do vestir. Então aqui no caso, né, no primeiro look da Demi Lovato, né, só a primeira foto da Demi Lovato, o segundo é uma pessoa que a gente não sabe quem é, uma pessoa comum. No primeiro look a gente enxerga o quê? Casualidade, né, então tem despojamento, dá pra ver que não é um look muito incrementado, é um look simples, um look básico e um look, para todos os efeitos, comum, né? A gente não tem muitos elementos e é um visual que a gente costuma ver por aí. É uma calça que poderia ser jeans, mas que aqui no caso é preta, o que a gente também vê com muita frequência. Tem 2 rasgos na perna, né, na altura do joelho. É um rasgo estético, mas também para dar mobilidade, exatamente porque essa calça é bem justa, então acredito que vocês consigam perceber. Vou até aumentar um pouco aqui, mas acho que dá para vocês perceberem. A gente tem aí uma jaqueta numa cor bastante comum da gente encontrar em peças do vestuário, que é um verde mais pro bandeira, um verde mais neutro, né? Uma blusa branca, que a gente não consegue ver exatamente como é, só ver que tem um certo decote, né? Vem um pouco mais... não é uma blusa tão fechada, e um tênis branco. Então, é um look comum. No look do lado, né, a gente também encontra um look simples, mas olha como é curioso, ele também é casual, então não é um look engomado, né, arrumado para um trabalho, por exemplo, mais formal. Ela também é descolada, né, a gente também percebe que tem essa coisa de ser cool, né? E ela tem elementos de minimalismo. Por que a gente consegue ler esse minimalismo aqui na imagem? Exatamente porque é um look todo preto, né? Todo preto, limpo, sem muitos elementos. Então, aonde, né, a falta de elementos daria pra gente a leitura de básico, como é no caso do primeiro look, deixa eu colocar aqui a minha
minha canetinha, né? Então, o primeiro look aqui seria mais básico. No segundo look, a gente encontra mais minimalismo, né? Antes do básico, apesar dele também ser básico, como a gente tem aqui, mas você percebe que não é a primeira mensagem que a gente nota, né? E aqui, por fim, a gente encontra também elementos de elegância. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre esses elementos e por que necessariamente a gente faz a leitura da imagem e já consegue atribuir aquele visual a um universo de linguagem, né? Exatamente como a gente está falando sobre códigos do vestir, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas todas as informações que a gente tem aqui, né, visualmente falando, elas comunicam alguma coisa. Vamos pro próximo. Aqui. Temos também 2 looks. De novo, você pausa aí para fazer a sua avaliação e volta para ver o gabarito. Mas o que a gente encontra? No primeiro a gente tem um look casual, né? É uma calça jeans e um suéter. É um suéter mais soltinho, não é oversized, mas também não tá justo ao corpo, que é o que a gente tá mais acostumado a ver. Mas a calça jeans é um jeans skinny com uma lavagem bem comum, né? Então é casual, é básico, é simples, também é comum, a gente poderia colocar aqui, mas é mais cool, né? Então é mais descolada. Hoje, se a gente pensar no nosso contexto aqui de Brasil, quando a gente vê uma pessoa vestida, né, desse jeito, a gente tem a tendência a achar que ela é descolada, né? Ah, é uma roupinha descolada. Mas por quê? Diferente do look anterior, né? Vou até voltar aqui, que não tem acabamento a não ser a dobra na manga do casaco. Nesse outro look, a gente tem alguns acabamentos. Então, o que a gente tem? Uma barra da calça, uma barra de calça dobrada. A gente tem uma manga intencionalmente puxada, não é simplesmente uma dobra para essa manga não atrapalhar, né? Lógico que o truque de styling ele pode ser funcional e em muitos sentidos ele é funcional, mas ele pode ser também estético. Então, quando a gente olha para um look desse, por mais simples que ele seja, a gente encontra alguns elementos que vão trazer pra gente, vão tirar esse look do básico, né, como é o caso aqui, do simples e básico, e vão colocar ele no descolado, no cool. Então, por exemplo, o fato dela ter aqui um mix de novo a caneta, um mix de pulseiras, né, que eu acho que dá para vocês verem aí. Aqui nessa mão ela tem alguns anéis, lá no outro look não deu para ver, mas ela tem os brincos, né, ela tem o elemento da bolsa. Então todos esses elementos, eles vão trazer pra gente essa informação do cool, né. Você percebe que não precisa necessariamente ter um look super elaborado, às vezes como a gente vai pensar o acabamento, né. Enquanto aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum elemento externo, a não ser, no caso aqui, a tatuagem, mas que pode ou não entrar como elemento, né? Aqui, no caso, a gente não tem tatuagens, mas a gente tem, por exemplo, tem um bracelete aqui, que seria mais ou menos um relógio, tem um brinco de argola, que também traz um elemento de modernidade, né? Porque é uma peça que está voltando, né? Argolas são clássicas, mas ela traz uma versão bem atualizada, uma argola um pouco mais larga, né? Não tão grande. Então, nesses elementos todos, né? Um óculos bastante quadrado, né? Então, são todos elementos que mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver, que trazem para a gente essa comunicação de look bem finalizado, né? Em contrapartida, quando a gente olha para o look do lado, né, a gente vai ter um look moderno que traz seriedade, mas ele é moderno. Então, ele é uma camisa branca, de novo, né? A camisa branca, ela pode ser usada tanto num look mais sério, como é esse caso, ela pode ser usada num look um pouco mais alegre, ela pode ser usada num look também descolado. Se essa moça do lado tivesse de camisa e com a manga puxada e a mesma calça jeans, também era outra comunicação em relação à da segunda foto, né? Aqui ela traz elementos de seriedade, e isso também está muito atrelado
aos tons que ela escolheu, né? A gente vai falar disso depois. É que eu não aguento, já vou dando spoiler, já peço desculpas, mas para a gente ir entendendo um pouco de como essa comunicação é moldada, né? Tem elementos de poder, né, de impacto, isso tem a ver também com as proporções desse look, e é um look impactante, né, como eu disse, tem poder, tem força, tem impacto. Muito por causa das cores, mas também muito por causa das modelagens que ela escolheu, então são todos elementos muito relevantes. Entrando aqui um pouco na moda masculina, né, para não deixar os nossos amigos homens aí muito por fora, e também pensando nas consultoras que atendem, né, ao público masculino, né, feminino e masculino, e às vezes até somente masculino, a gente tem aqui 2 looks, de novo, né, você faz a pausa e volta para o gabarito. A gente tem 2 looks que são parecidos em essência, né, porque são 2 peças que têm aí uma sobreposição, mas que têm mensagens totalmente diferentes. Então a primeira, ela traz muito esse elemento descolado, né? O que traz pra gente esse elemento? Esse blazer, né, essa terceira peça, com as mangas curtas. Aqui ele não conseguiria dobrar esse blazer até essa altura se as mangas fossem longas, né? Ele precisa, essa manga tem que ser já mais curta, talvez na altura do cotovelo, e ainda por cima a gente tem um truque de styling, né? Então você tem, mais uma vez, mangas dobradas, né? Em um blazer, que é super incomum da gente ver, né? Geralmente, teve até a época que a gente costumava dobrar um pouquinho, né? Para deixar essa parte do forro mais aparente, mas hoje em dia isso já é um truque um pouco defasado, né? Mas, de qualquer maneira, aqui no look que foi montado aqui, muito provavelmente com a ajuda de uma stylist, a gente encontra esse truque como parte como um elemento realmente assim intencional para fazer esse look ter essa comunicação mais descolada. Modernidade, né? Porque quantas vezes você viu um blazer de manga curta desfilando pelas ruas, né? Então é uma coisa mais difícil da gente encontrar. Então é um blazer, mas tem elementos de modernidade, porque não é um blazer convencional, né? Ele tem uma releitura. Ele é elegante, porque tem tons neutros, é minimalista, porque é monocromático, é harmonioso, porque todo look tem uma coesão, né? Aqui no look vizinho a gente encontra elementos de elegância, também tem a ver com cor, né? Aqui com a própria modelagem das peças, né? É básico, também é moderno, se a gente olhar bem de pertinho, vocês vão ver que essa calça aqui é uma calça de moletom, né? Uma calça jogger de moletom. Então a gente vai trazendo esses elementos, né, de modernidade, né, uma peça que a gente costumava usar, que era basicamente a roupinha do pijama, mas que já está hoje nas ruas, né, já virou uma peça clássica, e que inclusive foi aqui muito bem coordenada para ficar moderna, mais elegante, né, então tem sobriedade muito por causa das cores, e é casual, apesar de ser elegante, ele também transita aí na casualidade exatamente pela calça de moletom. Então, nessa aula, o que a gente consegue extrair, né? Além do fato de que a gente comunica através de todos os elementos do nosso vestir, não simplesmente da roupa em si, da peça em si, mas da maneira como ela foi posicionada, né? Da maneira como ela está sendo aplicada naquela frase visual que a gente está tendo, a gente também tem que cada elemento presente ou não em nossas peças de vestuário transmitem uma mensagem. Então, de novo, né? A gente pode simplesmente assumir a postura de não se importar, e aí a gente vai transmitir a mensagem de que a gente não liga, de que a gente não tá nem aí, tanto para as pessoas com quem a gente tá, como para o ambiente onde a gente tá. Ou a gente pode se apropriar dessas informações e trazer esses elementos estrategicamente até para ser contraintuitivo, para ser disruptivo, para comunicar uma mensagem, para se posicionar contra ou a favor de alguma coisa. Então o vestir, ele é mais uma maneira como a gente fala. E por isso a nossa roupa fala por nós. Em cenários onde a gente não pode comunicar
né, em que a gente não pode falar, né, ou não necessariamente que a gente não possa por não poder, mas talvez de não ter o espaço, a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa simplesmente com a nossa presença. Então, isso é muito importante de entender, tanto pessoalmente, quando a gente vai trazer esses elementos para o nosso vestir, para você que é pessoa física aí, né, e especialmente pensando em quem trabalha com imagem para trazer esses elementos para o vestir das clientes. Então, é importante entender sobre esse universo, porque não é só roupa. E roupa não é desimportante, roupa é essencial. Vestir é essencial. E aí, para a gente vestir de maneira displicente ou de maneira objetiva, o intervalo ele é muito menor do que a gente imagina, ele é muito mais simples e às vezes vai custar a mesma coisa, e muitas vezes você sabendo fazer as escolhas corretas, essas decisões vão custar a mesma coisa, né, do que você, né, sair bem arrumado, sair mal arrumada, vai ter o mesmo gasto de tempo, uma vez que você saiba, né, as estratégias para sair bem arrumada, vai gastar o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, o mesmo recurso. A única diferença, ou no caso toda a diferença, é que você vai alcançar objetivos com muito maior facilidade se você tiver intenção. Então, por exemplo, hoje para me vestir para dar esse curso, eu demorei aproximadamente em torno de 5 minutos. Por quê? Porque eu conheço o meu guarda-roupa, eu conheço a minha estratégia, eu sei a relevância que eu dou para o centro educacional, por ter confiado em mim para vir aqui e dar para vocês um curso, um bom curso, né, sobre consultoria de imagem. E eu quero honrar esse convite, honrar o tempo de vocês e por isso eu cuido da minha aparência para transmitir a melhor mensagem que eu puder. Então, além de inspirar autoridade, também é um sinal de respeito às pessoas envolvidas, né, pelo tempo que aquela pessoa vai dedicar aqui no caso, né, da gente falando de um curso, pelo tempo que vocês estão dedicando assistindo a minha aula e pelo, né, se a gente pensar um pouco para fora, expandir para outros cenários, né, é uma demonstração de cuidado com o outro, o vestir-se. Né, o vestir-se bem, a preocupação com o vestido. Lógico que eu não estou dizendo preocupação excessiva de ter algum tipo enfim, né, aquela coisa de eu não tenho roupa e de sofrer porque não consegue se vestir. Não, é exatamente sobre ter um armário conciso e conseguir mostrar para as pessoas que você se importa, que você se preocupou em fazer o seu melhor. Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente comunica competência quando a gente também comunica que se importa com as pessoas, né, que quer entregar o melhor. E a gente, né, não é simplesmente o melhor nas palavras, mas o melhor também na imagem. Então, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que já tenha servido aí para abrir a cabeça de vocês. E na próxima aula a gente vai conversar sobre os códigos do vestir. Até já!